É o item 18, são as instruções dos espíritos, bem e mal sofrer. Lacordaire, em Havre, 1863. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, pois todos que estão na terra sofrem, estejam ou num trono ou na extrema miséria. Mas poucos sabem sofrer, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A prece é sustentação para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie sobre uma fé viva na bondade de Deus. Jesus vos disse muitas vezes que não se colocava um fardo pesado sobre ombros fracos, e sim que o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tão mais generosa quanto mais difícil tiver sido a aflição, mas é preciso merecer a recompensa, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente da batalha não fica feliz, pois o descanso no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um descanso que enfraqueceria vosso corpo e entorpeceria vossa alma. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde algumas vezes é preciso mais coragem do que num combate sangrento. Pois aquele que se manteria firme diante do inimigo poderá fracassar sob a pressão de um sofrimento moral. O homem não tem recompensa por esse tipo de coragem, mas Deus lhe reserva coroas e um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos para superar isso, e quando chegardes a dominar os ataques da impaciência, da raiva ou do desespero, podeis dizer com uma justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados aflitos pode traduzir-se assim: bem-aventurados aqueles que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão 100 vezes a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o descanso. O Mal e o Remédio, em Santo Agostinho, em Paris, 1863. Será a vossa terra um legado de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Não vos avisou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem neste vale de dores? Vós que viestes viver aqui, esperai lágrimas sofridas e amarguras, e quanto mais vossas dores forem agudas e profundas, olhai o céu e abençoai ao Senhor, por ter querido vos experimentar. Homens, será que apenas reconhecereis o poder do vosso Mestre quando tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado vossos dias de bem-aventurança e alegria? Será que apenas reconhecereis seu amor quando tiver enfeitado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver devolvido o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Chegado ao último degrau do desprezo e da miséria, estendido num monte de lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da riqueza e me reduziste à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por quereres experimentar bem este servidor. Até quando vossos olhares se fixarão nos horizontes cujo limite é a morte? Quando vossa alma irá querer, enfim, se lançar além dos limites do túmulo? Mas, mesmo se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, o que representaria isso comparado à eterna glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação?
Compreendei agora que as vossas desventuras são as consequências dos vossos males no passado, e elas terão consolação no futuro que Deus vos prepara. Vós que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. No estado de desencarnados, quando estáveis no espaço, escolheste vossa prova, pois acreditaste ser suficientemente fortes para suportá-la. Porque lamentar agora? Vós que pediste a fortuna, a glória, era para enfrentar a luta da tentação e vencê-la. Vós pedistes para lutar de corpo e alma contra o mal, moral e físico. Sabias que quanto mais difícil fosse a prova, mais a vitória seria gloriosa, e que se saísseis triunfantes, mesmo que o vosso corpo fosse jogado num monte de lixo, quando de sua morte deixaria escapar uma alma brilhante, alva, purificada pela expiação e pelo sofrimento. Que remédio receitar aos que são atacados por obsessões cruéis e males dolorosos? Um só é infalível: a fé. O apelo ao céu. Se no extremo dos vossos mais cruéis sofrimentos vossa voz canta ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira com sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que vós devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela sempre mostra os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam aos poucos dias sombrios do presente. Não pergunteis qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pela certeza da fé, e que aquele que duvida um segundo de sua eficiência é punido na hora, pois experimenta no mesmo instante as angústias dolorosas da aflição. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé removem-se montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tem fé como base será colocado sob sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos de maior dor serão para ele as primeiras notas da alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal modo do seu corpo que, enquanto este estiver morrendo, ele planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e os que choram, que suas almas se alegrem, pois serão abençoados por Deus. Fazendo agora uma breve análise ao primeiro item 18 do Bem Sofrer e Mal Sofrer, segundo Lacordaire, em 1863, vimos neste capítulo que o sofrimento em si não purifica ninguém, não eleva o homem a planos mais altos, o que faz com que ele aceite e reaja a tribulações da vida terrena. As aflições e sofrimentos fazem parte do viver do espírito mais próximo à animalidade do que à angelitude, pela sua imperfeição, ainda preso aos valores materiais e aos seus instintos. Todos os que vivem em mundos de provas e expiações passam pela dor e pelo sofrimento, pela sua própria condição de imperfeição moral, muito aquém do seu desenvolvimento intelectual. A maneira como o espírito vive essas naturais atribulações é que faz a diferença. Daí o bem sofrer e o mal sofrer. O bem sofrer é aquele que, confiando em Deus e nas suas leis, compreende e aceita a justiça e a necessidade dessas atribulações, não se revoltando, não se desesperando, mantendo-se equilibrado espiritualmente falando, sentindo e fazendo o melhor que pode para superar as dificuldades. Colabora para eliminar a mais depressa. Resignar-se na compreensão da justiça e amor de Deus e nas aflições é diminuí-las na sua intensidade. É manter-se equilibrado para reagir no bem.
apesar delas, é compreendê-las como oportunidade do exercício da paciência, da tolerância, da humildade, da coragem, da confiança em Deus e em si, a superação e aproveitamento dessas atribulações. Foi para esses que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. No modo geral, o homem já percebeu que as aflições de viver na terra são proporcionais ao que ele pode suportar. Portanto, a nossa cruz está de acordo com o nosso tamanho, somos nós que a vamos construindo, e o peso está de acordo com a nossa necessidade. Portanto, a cruz somos nós que a fazemos a cada dia, e o peso está de acordo com as nossas forças. E é o que dizem os antigos: Deus dá o frio conforme a coberta, o fardo é proporcional às forças. Isto de uma forma assim um pouquinho resumida, o item bem sofrer, mal sofrer. Não sei se os companheiros quererão acrescentar mais alguma coisa, Filó? Do 18, sim. Eu só queria acrescentar que o bem sofrer e o mal sofrer, isto é o que é. É quando nós realmente passamos por determinada dificuldade e nos revoltamos, não aceitamos, desesperamos, achamos-nos desgraçados. Nós, com a nossa aceitação dos nossos sofrimentos, nós conseguiremos arranjar soluções, porque aceitar o sofrimento não é ficar parado, não é dizer eu tenho que sofrer, agora vou ter que ter paciência e ficar resignado. Não, ficarmos resignados, mas tentarmos soluções para aquele problema. Não vamos ter uma doença, suponhamos, eu agora estou doente, tenho que aceitar a doença porque preciso passar por ela. Não, nós vamos ao encontro de quem nos possa ajudar a ultrapassar essa doença. E eu digo doença como digo outro problema qualquer. Devemos sempre ter forças, se não o conseguirmos sozinhos, pedimos ajuda a quem nós estivermos de mais próximo, com quem sintamos confiança, com quem nos sintamos à vontade, para nos ajudar no nosso problema. Porque o bem sofrer é isto precisamente, é encontrar a coragem de poder levar avante com resignação e com querer mudar a situação. Porque mesmo por qualquer motivo ela não seja modificada a nosso gosto, porque nós sabemos que trazemos connosco pesadas contas ainda do passado para acertar, mas só o facto de nós aceitarmos as coisas com paciência, com resignação, isso aí já é um caminho que nos facilita vivermos em paz, vivermos em tranquilidade, aceitando aquele sofrimento. Por outro lado, nós também temos a noção que vivemos num mundo de provas e expiações. Ora, logo à partida, no mundo de provas e expiações, não estão espíritos perfeitos, não é? Estão espíritos que têm dívidas kármicas a acertar consigo próprio e até com os outros. Por isso, as dificuldades que muitas vezes temos com as pessoas do nosso trabalho, com as pessoas até da nossa própria família. Portanto, nós estamos num mundo em que o sofrimento existe nele pelas criaturas que somos, criaturas ainda imperfeitas, mas que estamos a caminhar para o nosso aperfeiçoamento. Não estamos aqui agora para ficarmos neste mundo eternamente, não. Estaremos aqui o tempo que nós quisermos e que nós pudermos, porque às vezes não é só porque queremos, às vezes falta-nos a força, falta-nos aquela fé que remove montanhas, como nos disse Jesus, para nós ultrapassarmos essas dificuldades, mas com uma certeza, ao nosso jeito, ao nosso caminhar, à nossa possibilidade, nós iremos andando, nós iremos caminhando e sairemos um dia do mundo de provas e expiações, se Deus quiser, claro, com o trabalho de cada um, com o nosso esforço próprio. Era só isto que eu queria acrescentar. Vocês querem dizer alguma coisa? Então, podemos comentar o mal e o remédio? Sim. Na mensagem de Santo Agostinho, na qual ele elege o homem a ver a realidade do espírito sujeito às reencarnações na Terra, mundo de expiações e de provas. Usa ele de frases decisivas e realistas, a fim de relembrar aos homens a sua condição de imperfeição e rebeldia,
que os impede de viver em um mundo onde a dor, o sofrimento, as dificuldades e obstáculos são um remédio para os seus males. Não devemos nem podemos querer passar uma existência na Terra em alegrias constantes, visto que, se assim for, nós permaneceríamos estacionados nos prazeres e valores materiais, sem conhecer a felicidade que nos espera e da qual já usufruímos em determinadas situações e com determinadas pessoas. Essa ânsia de felicidade que todos temos dentro de nós reflete a certeza do nosso destino. Se nos vemos presos a um mundo inferior, sujeitos a vicissitudes e dores, e se aceitamos Deus como fonte de amor, justiça e misericórdia, só podemos deduzir que temos o que precisamos para atingir o nosso destino de perfeição e de felicidade. Santo Agostinho, que viveu na terra envolto nos prazeres materiais, transformando sua vida quando percebeu que havia prazeres e objetivos mais adaptados à sua situação de filho de Deus, bem sabe das lutas internas de quem se dispôs a desenvolver seu potencial divino que traz em si. Por isso, usa de frases severas, claras e realistas para estimular em nós a aceitação da nossa imperfeição e a da terra. Ele assim o faz, porque somente partindo dessa realidade podemos nos esforçar para compreender a bênção das adversidades que o viver da terra proporciona. Precisamos, pois, entender as leis naturais que nos levam a compreender e a aceitar as contrariedades terrenas como necessárias a espíritos rebeldes à lei do amor. E assim fazendo, seremos capazes de agradecer a Deus todas essas tribulações que nos ferem, mas que nos levam a ideias e vivências mais dignas de filhos de Deus. Conclama-nos Santo Agostinho a reconhecermos Deus no seu amor e sabedoria, não só nos momentos de riso, mas também nos momentos do choro. A pensarmos na vida eterna, no seu significado, o que nos dá a dimensão exata dessas mudanças. Frações diminutas de tempo diante da eternidade e frações diminutas de sofrimentos diante da felicidade plena a ser conseguida. O Espiritismo proporciona a fé raciocinada, a qual se desenvolve pela compreensão e entendimento das leis naturais e divinas. Facilita e muito o desenvolvimento dessa fé, não só aceita pelo sentimento e pelo amor, mas também pela razão. Essa fé é forte, mesmo frente aos maiores sofrimentos, aos piores contratempos. Isto é um breve resumo do capítulo Mal e Remédio. Eu mesmo que tenho a acrescentar um pouco é mais do que disse, mas é só para lembrar realmente a doutrina dos espíritos, o espiritismo, a importância que esta doutrina, que este conhecimento trouxe a tantos de nós, sobretudo aqueles que estamos aqui empenhados no estudo, porque realmente só estudando a doutrina a poderemos compreender, só estudando a doutrina somos capazes de ir pondo alguma coisa em prática. E se não estudarmos, se não viermos ao estudo, isso nos será mais difícil, não é? É porque embora se estude sozinho, se leia, mas é numa escola que se tiram as dúvidas. E nós temos aqui connosco todas as semanas o nosso irmão Fernando, e que muitas das vezes nos diz, inclusivamente, para trazerem alguma dúvida escrita, se no caso de terem vergonha de acrescentar, porque há pessoas que não gostam muito de perguntar, sentem-se envergonhadas. Pronto, cada um é como é. E ele nos diz muitas das vezes para trazermos escrito, de forma a que ele depois nos possa explicar, e como ele nos diz, e se não souber, ele vai estudar, porque é um estudioso, e nos vai dizer o que é essas dúvidas que temos. É uma doutrina consoladora que nos traz resposta para todas as coisas. A doutrina dos Espíritos traz-nos respostas para tudo, tudo. Claro que ainda há muita coisa que nós não sabemos, porque não estamos ainda em condições de entender mais do que sabemos até agora. E quem nos dera a nós que aquilo que já aprendemos até aqui nesta casa, nós já fôssemos capazes de praticar todos os dias, não é? No entanto, não somos capazes, eu falo por mim.
Eu falo por mim, eu ainda não sou capaz de praticar exatamente na sua essência aquilo que já tenho aprendido até agora. Esforço-me, tento esforçar-me sim, e creio que todos estarão aqui nas mesmas condições, cada um fazendo o seu esforço para melhores entendermos a doutrina, porque ela traz-nos realmente consolações ao nosso sofrimento, porque todos nós sofremos. Muitas vezes não é por nós próprios, é por alguém muito próximo de nós que sofre. Então nós sofremos também com essa situação. Portanto, todos nós trazemos um pouquinho de sofrimento à Terra, porque a Terra é uma terra de provas e expiações, é uma terra onde os espíritos encarnados que somos nós, estamos mais perto da animalidade do que estamos da angelitude e, portanto, a nossa dificuldade. Mas todos nós vamos superar tudo isso e todos nós seremos anjos um dia. Podes ler então? Do livro Fonte Viva, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, item 45. Somente assim. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sejam meus discípulos. Jesus, João 15, 8. Em nossas aflições, o Pai é invocado. Nas alegrias é adorado. Na noite tempestuosa é sempre esperado com ânsia. No dia festivo é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos reconhecidos e olvidado pelos ingratos, o Pai dá sempre espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição, simplesmente em razão dos mil modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumadas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrigamos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação, que a nossa atividade, dentro da vida, produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado, e só nessa condição seremos discípulos do Mestre, crucificado e redivivo.